Seguimos por aqui, iniciar com mais uma palavra, a meditação da palavra de Deus, e tem como título A Cruz de Cristo, a Nossa Glória. Um bom dia para todos e vamos dar início. Há quem se glorie em vãs sutilezas, em religiosidade em seus feitos, mas a glória tem que ser para Deus e tem que estar na cruz. Em Jeremias, nós vamos ler agora que capítulo 9, versículo 24, fala sobre em quem se gloriar, como se gloriar. Diz assim: aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia e juízo. A gente tem que se gloriar em Deus, porque tudo é dele, tudo foi ele que fez, terra, céus, e criou a salvação. Nós somos simplesmente feituras suas, para glorificar o nome dele. Então não somos nada, ninguém deve se gabar de nada. Tudo é Deus, tudo é por ele, foi ele que fez e planejou, por sua graça e misericórdia, a salvação por meio da cruz. Essa deve ser a glória na qual devemos nos gloriar, não é isso? Primeiro tópicos, vamos falar de 3 tópicos, dividir esse assunto em 3 partes. Primeiro tópico: já estou crucificado com Cristo. Quem falou isso? O apóstolo Paulo, uma pessoa que pensava que estava fazendo certo para servir a Deus, mas ele teve um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, aí Deus falou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele sabia da história de Jesus, sabia que Jesus foi crucificado na cruz ali para dar salvação a quem crê, mas ele não entendia ainda o plano da salvação. Muitas pessoas ainda não entendem o significado da cruz, mas no decorrer dessa meditação, acredito eu, através do Espírito Santo, muitos vão entender pela palavra de Deus o significado da cruz. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então Paulo já não vivia mais a vontade dele. Ele crucificou a vontade dele ali com Cristo na cruz. A gente tem que crucificar a nossa velha natureza, a nossa vontade na cruz. Não querer fazer nada por nós mesmos, não querer viver da nossa forma, não querer que o eu da velha natureza fique reinando. Quem tem que reinar é a vontade de Deus dentro de nós, submisso a quê? A essa palavra aqui, ó, a palavra de Deus. Vamos para o segundo tópico, que fala sobre desprezando a vanglória desse mundo e dando ênfase à cruz do Senhor Jesus. Está escrito em Gálatas 6,14. Mas nós vamos dizer algo sobre essa vanglória. Há pessoas que se gloriam com as coisas desse mundo, com a sua posição social, a sua posição eclesiástica, e muitas das vezes quer ter posse sobre determinada situação eclesiástica, quer que as pessoas obedeçam da forma delas. E não, o apóstolo Paulo aqui estava repreendendo que as pessoas queriam que circuncidasse, aquelas pessoas que estavam em Cristo. E não era assim. A circuncisão agora é no coração, não é mais o prepúcio como era na lei. Então há pessoas que querem fazer que as pessoas sirvam a Deus, às vezes da maneira delas, ditando dogmas, ditando regras. Não. A glória e o ensinamento é o de Cristo, a cruz.
Cristo crucificado. Então, nós vemos isso em Gálatas 6:14, e a gente vamos ler, que fala: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Só na cruz de Cristo. Através da cruz de Cristo, a vida de Deus. Quem crê nele tem a salvação, mas quem crê em ensinamentos do homem e procura a glória desse mundo, tampouco chegará a entender o que é a salvação em Cristo na cruz. Vamos para o terceiro tópico, que fala o que vem depois da cruz. Muitos desistem, muitos abandonam a fé, a caminhada. Paulo disse: acabei a carreira, agora só me resta a coroa. Então a coroa é para quem chega até o final, é para quem não desiste e vai até o fim e vence. Isso está escrito na palavra de Deus, mas nós vamos ser mais sucinto aqui e bem simples, bem objetivo, falar com simplicidade sobre isso, o que vem depois da cruz. Na caminhada de Jesus até chegar na cruz, houve vários desafios: rejeição, o cálice, a traição, as humilhações e insultos, mas ele, Jesus, liberou perdão e depois, já lá na cruz, deu o último suspiro, consumando a obra da salvação. Foi isso. Desde que Jesus nasceu até o último suspiro na cruz, ele passou por várias humilhações, várias rejeições. As pessoas rejeitaram ele. Outros zombavam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti também. Mas por que Jesus não desistiu de subir e ir até a cruz? E por que muita gente desiste de sacrificar para viver a salvação? Quando Jesus estava em grande agonia, próximo a ser preso e ir para a cruz, ele falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua. Se Jesus tivesse desistido, não haveria mais salvação. Mais adiante nós vamos saber por que não haveria. Mas ele não desistiu por amor a mim e a você. Isso é cruz. Sacrificar por algo ou por alguém que não merecia, nós não merecíamos. Está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Todos extraviaram, estavam debaixo da maldição, no pecado. Mas Deus, pelo seu muito amor, enviou seu Filho e ele consumou a obra lá na cruz. A cruz, na cruz está a salvação. Agora vamos ver adiante como foi isso, o significado maior da morte de Jesus na cruz para nos dar a salvação. O que tinha por trás disso, da cruz, que se não fosse a Jesus sacrificado, haveria um poder que ainda ia reinar e ia impedir das pessoas ser salvas. Porque a palavra de Deus diz que a morte, o salário da morte, o salário do pecado, melhor dizendo, é a morte. Então, as pessoas iam todos ser levadas para o inferno. Não ia ter salvação, perdão. Mas aquele sangue na cruz destruiu
o poder desse espírito da morte. E todo aquele que crê em Jesus agora tem o direito e tem força de vencer o pecado e de receber a salvação por meio de Jesus pela cruz. Vamos concluir e você vai entender isto melhor agora nessa conclusão. Lá na cruz, Jesus destruiu o poder do pecado e da morte, a força de Satanás que imperava sobre quem pecasse. Por isso que no Velho Testamento teria que matar um animal para encobrir o pecado. Mas na graça que nós estamos vivendo agora, que não precisa mais sacrificar animal, o animal que foi sacrificado para destruir o poder do pecado e da morte e nos dar a salvação, a vida eterna, foi o sangue de Jesus na cruz. A gente entende isso claramente no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele quem? Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, sem merecer salvação. Eis aí o significado da cruz. Então, nós não temos que se gloriar de algo. Nós não merecíamos. Nós não somos nada sem a cruz de Cristo. A gente tem que se gloriar na cruz de Cristo, o que Ele fez por nós. Porque se o Senhor Jesus, o Filho de Deus, não tivesse perseverado, não tivesse feito a obra total consumada ali na cruz, ninguém seria salvo. Então, que possa refletir bem sobre isso. Não se glorie em nada, não. Não se glorie em posição, não se glorie em nome religioso, em nome de denominação. Não se glorie nisso, não. Não se glorie nisso, não. Nem se glorie em conhecer toda essa verdade, não. Se glorie na cruz e se glorie em se esmerar e sacrificar para obedecer. Porque bem falou Jeremias, Deus usando aqueles que se gloriem, glorie-se no Senhor. E Paulo disse, glorie-se na cruz de Cristo. Deus abençoe.